conceito de estratégia, em grego, stratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Xadrez Corporativo. Boas-vindas a você a mais um Xadrez Corporativo, esse quadro do Love the Problem que busca trazer cases da vida real de empresas que estão nessa jornada de transformação, evolução e inovação dos seus negócios. O episódio de hoje foi gravado lá no Papo de Inovação da K21, tá rolando todo mês, então acompanha a gente nas redes sociais, @K21 Global, para saber quando vai ser a próxima live para você acompanhar. E a gente traz esse conteúdo aqui para vocês também no Xadrez Corporativo. Todos os links e referências desse episódio vão estar lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Vou deixar vocês com a Ximena e com os nossos convidados e bom episódio! Boa tarde, galera! Bem-vindos! Meu nome é Ximena Valente, eu sou a Xalex da K21. Quero dar a vocês as boas-vindas ao nosso papo de inovação. Hoje vamos falar sobre Business Agility, como ter resultados em todos os níveis da organização. Estou muito feliz de ter aqui comigo essa galera maravilhosa que me está acompanhando. E vou apresentar os nossos convidados de hoje. Temos, por um lado, a Jonathan Aguiar. Jonathan é um profissional com mais de 20 anos no setor da tecnologia. Atuou como desenvolvedor, arquiteto e analista de sistemas em diversas grandes empresas do Brasil, do varejo até o meio financeiro. Atualmente, é especialista em agilidade na Unicred do Brasil, com foco no método Kanban e Flight Levels. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado. Por outro lado, temos Alexandro Filipetto. Alexandro é doutor e mestre em computação aplicada pela Unicinos, com especialização em liderança na inovação pelo MIT e mais de 24 anos de experiência na área de TI. Atualmente, Alessandro é superintendente de estratégia e governança de TI na Unicred e professor do MBA na Unicinos, focado em gestão de produtos digitais. Muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado, boa noite a todos. Finalmente, temos José Júnior. José é nosso Business and Cultural Change Specialist e Trainer na K21. José atua mais de 18 anos no Brasil e na Europa em ambientes e times multiculturais, trabalhando diretamente na capacitação e na transformação digital de empresas nacionais e internacionais. Também é escritor e tradutor oficial de livros como Kanban Essential Condensado, de Andy Carmichael e David Anderson, o guia oficial do método Kanban, publicado pela Kanban University, e junto com a Paula Biani, é um dos tradutores do livro Repensando a Agilidade, de Klaus Leopold. Também, Zé é um dos maiores trainers do método Kanban do Brasil. É um dos 15 trainers mundiais de KMM, Kanban Maturity Model, e KCP, Kanban Coach Professional. Além disso, ela é pioneiro no conceito de Flight Levels no Brasil e no mundo, ajudando as empresas a alcançarem resultados de negócios através do Business Agility. Muito bem-vindo, Zé! Oi, boa noite, Jonathan, boa noite, Alexandre, oi, Simi, e oi todo mundo que está ouvindo a gente aí, que prazer imenso estar aqui ao vivo com todo mundo. Vou já dizer uma coisa, eu sou muito curiosa, então vou perguntar e vou pedir vocês também enviar pelo chat perguntas para adentrarmos nesse conceito de Business Agility. Queria começar com essa pergunta, pessoal, o que é Business Agility? Como conseguimos explicar de um jeito fácil que é Business Agility? Quem me quer ajudar aí? Uma maneira simples, né? O que é Business Agility? É de uma maneira de pensar a organização para que de uma forma ela consiga se adaptar ao mercado. E hoje não, né? Já de tempos para cá o mercado está cada vez mais, ele muda com uma velocidade diferente do que era. Então, para mim, assim, de uma forma simples, o Business Agility é uma forma de eu adaptar o meu negócio ao mercado, de uma velocidade que precisa um olhar que eu possa redirecionar o meu serviço, o meu trabalho, o meu negócio de acordo com o que o mercado está andando. E hoje é uma velocidade impressionante comparado aí a alguns anos, né? Então, eu que venho do mercado financeiro vejo quanto vem mudando o mercado financeiro, assim, a cada ano é
a mudança está quase exponencial, assim, do que vem acontecendo em termos de mercado. E aí, então, eu queria compartilhar com todos os nossos espectadores aqui. Quem é Unicred? Em que trabalha? Apresentem para a gente, por favor, Unicred. Então, a Unicred está no ramo de cooperativa, né? Uma cooperativa de crédito. Já tem uns bons anos de mercado, já atuando na área financeira. Não tem a ver, é muito comum as pessoas confundirem a Unicred com Unimed ou com Sicredi, mas são todos, de alguma forma, co-irmão do mesmo mercado cooperativo, mas não é tão famosa como outros irmãos aí na área financeira, né? De uns anos para cá, a Unicred, ela vem se estruturando, vem crescendo, vem expandindo o seu mercado. E atualmente a gente, né, o sistema como um todo, ele vem atingindo resultados aí bem expressivos no que tange, né, o seu público-alvo de cooperados, né? É num crescimento também bem grande. O Jonathan colocou que, apesar de ter alguma similaridade com o Unimed, outras, a gente tem uma origem na saúde também, né? Um vínculo muito forte com a saúde. E como o Jonathan trouxe, assim, os últimos anos vem num crescimento muito forte, uma expansão também em termos de Brasil, hoje em todas as regiões praticamente do Brasil. Tem atuação da Unicred e vem nesse crescimento e nesse olhar aí que a gente trouxe de mudança, de adaptação à mudança, então vem bem forte aí nesse caminho. Que legal, obrigada, Jonathan e Alexandre. E claro, eu estou ouvindo mudanças, estou ouvindo crescimento, muita expansão. E claro, tudo isso traz desafios, né? Então eu queria perguntar, quais são os desafios que vocês estão sentindo aí na pele da Unicred? Caramba, acredito que é bastante coisa. A Unicred, até na primeira pergunta, né, sobre agilidade organizacional, a gente até conta aqui que a Unicred, a gente já vem se esforçando ou sendo resiliente, né, quando se fala de agilidade organizacional. A gente contabiliza hoje o histórico que a gente tem, né, porque as pessoas entram, saem de qualquer organização. Hoje a gente está, desde 2020, a gente começou aí a 5ª tentativa, então tem algum certo de resiliência de continuar. E o grande desafio, no final das contas, de transformação, né, a Unicred, crescimento e etc. Então, é adaptar esse novo mercado, né? Então, ela vem se adaptando, vem se ajustando, ela tem um foco muito específico e um mercado que, principalmente na área financeira, vem se ajustando, vem se adequando demais, vem se mudando muito, né, Felipeto, nos últimos anos. O Felipeto vem muito da área de inovação, né, ele vem, por isso que ele está conectado aqui muito, né, com a área de agilidade organizacional, porque, no final das contas, empresas mais tradicionais, que estão mais no mercado, tiveram que fazer adaptações muito rápidas, porque o mercado mudou em 5 anos, mudou muita coisa com as fintechs, né, Felipeto? Mudou bastante coisa. Vou deixar o Felipeto falar aí, porque tem mais propriedade quando a gente fala nessa área de inovação, né? Eu entrei na Unicred no final do ano passado, né? Mas venho de um mercado financeiro há mais de 20 anos atuando em mercado financeiro e de uma empresa que tinha quase 100 anos. Não sei se não bateu 100, ainda estava em 90 e alguma coisa, 90 e poucos anos aí de mercado financeiro. E aí vocês veem essa mudança, o Jonathan trouxe a questão das fintechs e não são... As fintechs, na verdade, elas se especializam muito em vários segmentos, né? Então tu tem muita empresa em pequenos segmentos e os grandes bancos acabam sendo assim, inundados por tudo isso, né? Então, a Unicred, da mesma forma, a gente atuando nesse mercado também, com alguns olhares específicos, mas tem que se adaptar ao mercado, a gente precisa conseguir acompanhar e muitas vezes estar à frente, porque senão tu não sobrevive. E o crescimento que a Unicred vem tendo mostra que a gente vem buscando e vem atuando nisso. O Jonathan tem um histórico maior de Unicred, mas a gente vem se adaptando e à medida que tu cresce, a gente precisa mudar para te atender essa mudança, esse crescimento. E a Unicred vem crescendo. Então, assim, a gente está passando por mudanças constantemente. Por quê? Porque o mercado está mudando, a gente precisa crescer e precisa se estruturar para isso. Então, à medida que tu está num mercado menor ou tu está numa estrutura menor, tu atende de uma forma. Quando tu começa a crescer, é preciso mudar. E aí vem a questão de agilidade. A gente precisa ter agilidade para conseguir mudar e não estar agarrado
antigos conceitos e porque funcionava, a gente tem que continuar correndo daquela forma. Então é preciso ter esse olhar lá para frente e muitas vezes isso tira muito a gente da zona de conforto. Então, assim, a mudança acaba nos tirando daquele momento. Então, ela mexe na organização como um todo, né? Eu acho que vai muito nesse conceito que a gente está falando de Business Agility, nesse olhar de tu ter esse timing de conseguir fazer as coisas, apesar de, a gente falou, né, a Unicred vem crescendo muito, mas apesar de estar crescendo muito, a gente ainda tem um tamanho que a gente consegue sentar numa sala, discutir e ver uma direção. É diferente de outras, por exemplo, a organização que eu estava, tu acaba demorando mais, porque é uma empresa grande, mais estruturada, mais estrutura, então tu precisa, às vezes, ter esse movimento. Quando tu traz para esse conceito, a gente precisa ter, de fato, autonomia para redirecionar as coisas de uma forma mais ágil, né? Mudar de direção e atuar assim, porque senão a gente acaba sendo atropelado, e do jeito que tá, a gente vai sendo, né? Se tu para um pouquinho, alguém passa por cima, não tem como. Que interessante, Alessandro. E aí, eu te queria perguntar, nesse contexto que a gente vê, acho que toda segunda na nossa vida, né? Como esses conceitos de Business Agility, já Alessandro adelantou muito, mas como conseguimos ajudar as empresas a abraçar esses momentos dessa mudança tão profunda e tão rápida? Acho que uma pergunta, assim, que a gente tem visto não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Desde a Tailândia, a Áustria, Estados Unidos, Brasil, as Américas, né? Como um todo, assim, Europa também. Todos os países estão passando por uma grande pegada. O Alexandre comentou sobre, e o Jonathan, sobre a parte dos últimos 5 anos nas fintechs, principalmente no Brasil, né, Jonathan, que você estava comentando aqui. Sim. Mas a mudança estava acontecendo em todo mundo, né? De alguma maneira, com mais velocidade ou menos velocidade. Né? Todos os tipos de ramos de atividade, agro, financeiro, saúde, tudo está tendo mudanças aí de algum momento. E aí a sua pergunta, né? Como que a gente consegue fazer isso? Acho que o primeiro ponto, eu acho que é a empresa começar a reconhecer a necessidade de ir além da sobrevivência. Faz sentido para vocês, meninos? Além da sobrevivência. Porque ele é um dos estressores que faz a empresa se mover, né? Então, até o ser humano, né? Pra gente começar a se mover, algo que tem que incomodar, né? É a famosa agulhinha nas costas, cutucando, aí você sai andando, né? Mas a sobrevivência sempre foi um dos pontos, né? As empresas querem sobreviver e lutam por isso. E o Alexandre falou uma coisa aqui, acho que bate muito para todo mundo, o mercado está mudando muito mais rápido. E aí não preciso nem dizer a questão da pandemia, acho que é claro para todos que estão nos assistindo aqui, né, você que está vendo a gente, é que a pandemia trouxe esse grande alerta para todos, porque inicialmente era sobrevivência, né, acho que nos 3 primeiros meses é tipo, e aí, ninguém vai consumir mais nada, né, você que está vendo aí, você parou de comprar tudo, né, opa, não vou comprar mais nada, né, e aí depois que as coisas deram uma pequena estabilizada, a gente mudou a forma de consumo de praticamente tudo. Eu digo por mim mesmo, né? Como é que vocês também mudaram, né? A forma de consumir tudo. Não só comida, não só entretenimento, mas tudo foi mudado. E aí, como fazer? Como a Unicred, né, o Jonathan, o Alexandre já comentaram aqui, né? Tava num processo, né, Jonathan, já de começar a olhar para isso antes da pandemia, e muitas outras empresas, acho que elas conseguiram, de alguma maneira, passar um pouco mais fácil. Um pouco, não sei o quanto, mas um pouco mais, comparado àquelas que tiveram o trigger da sobrevivência durante a grande pandemia. Porque aí agora preciso sobreviver. E aí o grande trigger, como eu falei, é parar de olhar e reconhecer e aceitar. Acho que é o grande ponto. O mercado mudou, todo ele. O que eu vou fazer? Porque o que trouxe as empresas até hoje, nesse momento, não garante que elas vão continuar sobrevivendo. Até o Alessandro falou que estava ali numa empresa, estava batendo 100 anos, né? Mas será que ela vai continuar nos próximos 5? Isso é uma dúvida que todas as empresas agora, mais claro que tem, né? O sucesso do passado não é mais garantia de sucesso no futuro, né? O mercado mudou muito, é totalmente diferente. A gente aqui encaixou um momento, né? A pandemia chegou num momento que a gente já estava em mudança, estava se organizando para, né, uma mudança de sede, de estrutura, de modelo de trabalho. Então meio que deu, né, se encaixou com um time de muitas coisas que estavam parando mais na burocracia de uma mudança, né, de um status quo do que realmente a organização já estava, né, só que com a pandemia só acelerou, tanto que a, gente, né, a organização toda virou numa tarde, assim, né, numa tarde a gente viu porque já estava, e outras coisas só foram só aceleradas, como a entrega da sede, mudança para nova, todas as outras coisas. Mas
Mas nesse cunho, como, né, nessa parte, estamos falando da organização se adequar, tem algo que é muito importante aqui para conosco aqui, que ficou bem claro, né? Porque é o seguinte, toda organização tem um déficit, né? Tem um déficit muitas vezes com seus cooperados, com seus clientes de itens, ao mesmo tempo tem aquela visão estratégica sobre aonde que entra o dinheiro, no que a gente precisa investir, e ao mesmo tempo no que projeta para o futuro de inovação, de novos mercados. E quando a gente fala, até conectou muito com a tua fala, me lembrou muito sobre também a primeira pergunta da Ximena, né, sobre agilidade organizacional, né? Acredito que também tem muito a ver com isso, que é essa habilidade de tu conseguir movimentar a organização toda frente a esses objetivos, né? Porque como, né, o Felipe comentou ali mesmo, uma organização com quase 100 anos, eu sei qual é a organização, é uma organização bem grande, é uma organização com uma política bem forte, com uma estrutura rígida. A Unicred, ela, com uma estrutura bem menor, ela conseguiu, né, mesmo também com algumas particularidades, mas também com muita semelhança na parte política, na parte financeira, conseguiu se adequar bem, conseguiu se adaptar bem com a mudança, né, com esse olhar mais de agilidade organizacional, de começar a ter uma posição mais clara e firme sobre quais são o seu norte, né? Para onde que a organização quer ir. Então, acredito que nesses últimos aí 2, 3 anos tem sido o grande desafio para a Unicred, é conseguir manter esse alinhamento organizacional. Então, eu adicionaria mais essa frase na parte de agilidade organizacional, que sim, é adaptar o mercado, mas também adaptar internamente, quanto precisa, né, quando tu aponta para um lado, tu conseguir fazer a organização toda, manter o alinhamento sobre para onde que tem que ir, porque tem estruturas que são tão rígidas que são difíceis fazer movimentar ela de um lado, nem que seja um pouquinho, não consegue, é muito difícil. Então, na Unicred a gente é uma estrutura bem menor e a gente sente isso na pele, mas é isso, só que se resolveu a encarar essa dificuldade, né, ser encarada de frente e a gente seguir, né, no caminho de evolução. Me parece super interessante, e eu me estava lembrando que muitas vezes a gente fala de que a agilidade não é a solução para todos os problemas, mas ajuda a expor esses problemas, né? Então aí também, você estava falando de estruturas rígidas, de estruturas, para mim ficou aí no radar de estruturas. Muitas vezes é dar visibilidade ao trabalho invisível, mas também as estruturas invisíveis, que muitas vezes têm esses gaps, não nos deixam identificar esses pontos de melhoria e como conseguimos alinhar entre os diferentes níveis da organização para ter melhores resultados. Então eu queria aí perguntar, como ressoa essa ideia com vocês? Eu vou te adicionar mais um item na tua provocação, tá, Chimera, que eu vou passar pro Zé. Zé, sério, né? Eu participei ali na arquitetura. O Zé quantas turmas já foi de arquitetura de Flight Levels aqui no Brasil? Mais de 10, com certeza. Foram mais de 25, eu acho. Mais de 25. Tu já pegou várias, né? Quem já fez a arquitetura o treinamento, né? O workshop, sabe que é muito mão na massa, muito prática, as mesinhas com cada empresa ali. Cara, quando começa a mapear essa estrutura, principalmente lá no treinamento, né? Na parte, quando tu começa a ter essa visibilidade dessa complexidade, dependência, valor, tu já deve ter visto bastante quanto que é uma constância em toda a organização, essa complexidade da arquitetura, né? Acho que as duas perguntas e o complemento, a pergunta da Ximena e o complemento do Jonathan, acho que é um dos pontos que a gente não enxerga. Porque quando a gente fala de business agility, né, e aí o Alexandre muito bem colocou aqui, né, os pontos, o Jonathan também, né, de levar para onde vai o barco gigantesco para a gente mudar, e é difícil, mas um dos grandes pontos que acontece, e é triste até, é a desistência das empresas da tentativa. E normalmente é por causa de frustrações, né? E aí uma das frustrações é porque normalmente quando as empresas querem fazer enxergar, né, que o Jonathan tá falando, que assim perguntou, né, essas estruturas, as mudanças vão em cima da estrutura organizacional da companhia. E aí, para todo mundo entender organizacional, é você pegar lá o organograma, que é a estrutura organizacional da empresa, como ela vai estar trabalhando, quem são os responsáveis, e aí faz aquela mudança, né, gigantesca, independente do método, do modo aí que a gente vai usar. Esse é quase que um padrão, né? Se cria o plano perfeito, né, de transformação, 1 ano e meio você vai ficar transformado, segue aqui o planinho. Acho que um dos pontos principais se a gente quer agilidade, né, como o Alexandre e o Jonathan comentaram, o caminho tem que ser ágil. Acho que é uma das coisas assim que a gente tem que entender. Então a gente vai ter que ir mudando
conforme as coisas aconteceram. Certo, Jonathan e Alexandre, vocês já viveram aí, são o quê? 2 anos, né? Ou mais até fazendo esse processo, e as coisas foram mudando, porque o mundo muda, a empresa é uma organização viva. Estão mudando hoje, tá? Mudando hoje, né? Exatamente. Muito bom. Não, e os problemas do passado, Zé, tem coisas que a gente evolui e tem coisas que a gente tem que rever. Então, assim, a própria organização, ela se adapta e evolui, né? Evolui no processo. Então, um problema que tu tinha há 2, 3 anos atrás, tu pode ter resolvido aquele problema, mas tem novos problemas. Isso muitas vezes acontece, principalmente na área de agilidade. Alguns perguntam assim, mas quando eu vou fazer um trabalho, mas a minha intenção é de eu não ser mais necessário. Olha, até agora, em todas as experiências que a gente tem, é que assim, desculpe, mas só vem novos problemas. Tu só descobre que tu, na realidade, subiu ali, tu subiu mal uma rampa, ainda tem um gigante de coisas para fazer. E tem novas coisas, toda semana tem novos itens. Então, como o Felipe comentou, já deu ali um spoiler. Então, sim, a gente... e o processo, ele não é... Ele sobe, desce, e aí a gente... Né, a gente seguiu um rumo aqui um pouco diferente do que o Klaus indica, de começar pelo nível estratégico, né? A gente começou com uma estrutura bem pirata aqui e começamos pelo nível operacional, subimos no estratégico, agora a gente já tá descendo, a gente tá repensando, vou deixar pro Felipe também falar, mas no nível operacional de novo, então, tipo, o que lá atrás, em 2020, o nível operacional, a gente, nossa, agora estamos muito melhor, vamos subir para o nosso nível de coordenação, nível estratégico, agora a gente já está começando a ter que rever o nível operacional, porque as coisas evoluem, novos problemas surgem, novas questões da organização, essa estrutura rígida precisa se adaptar, já não tem mais a mesma capacidade, né? Precisa se adaptar para novos problemas. Aqueles problemas do passado já estão resolvidos. Agora tem novos problemas e a gente, né, continua se movimentando em ajustar todos os níveis, tá? Então, por isso que eu adicionei, né, sobre também essa parte de agilidade organizacional. Por isso que eu fiz essa provocação para te dizer que no final das contas, é muito difícil de tu olhar para dentro de casa e tu conseguir fazer com que a tua organização, principalmente, olhe para a entrega para o cliente, né, de ponta a ponta. Isso é uma complexidade bem alta. Esse ponto que você trouxe, Jonathan, me lembra, traz aqui direto o complemento das estruturas aí que a Simi comentou, né, da pergunta. Porque o foco, você está falando, a gente está voltando, vai e volta, é porque talvez a estrutura até organizacional da companhia se mantém, ou ele muda pouco, se a gente não quiser fazer aquela revolução, né? Muda tudo e tal, e aí estressa todo mundo e acaba, né, desistindo, a empresa tendo aquele baque. É porque a gente não olha uma coisa mais importante do que essa estrutura, que é uma das coisas que você comentou aqui, você não falou exatamente essa palavra, mas eu vou trazer para todo mundo, que toda empresa tem a estrutura operacional dela. É como as coisas acontecem. É diferente da organizacional. Então tem lá o superintendente, os gerentes, os supervisores, sei lá como é que a gente vai dividir aí, né? A estrutura organizacional, como a gente acha que deveria trabalhar. Mas as coisas acontecem diferente. Quem aqui que está assistindo a live aqui nunca deu bypass no chefe, né? Em vez de resolver com o chefe, vai conversar com outra pessoa de outra área, outro gerente, outro diretor, resolve o problema, atende o cliente, resolve lá o que a gente está produzindo, fica tudo bem. E aí a gente às vezes até condena esse tipo de atitude, né? Mas se essa forma, né, que a gente fala de estrutura operacional, ela tá funcionando, se ela é boa, por que a gente não oficializa? Porque aí você muda a empresa, mas oficializando uma coisa. E do outro lado também pode acontecer, que é o quê? Eu fazer esse bypass e ele não ser uma coisa boa, ser uma consequência ruim. Só que a gente não enxerga, né? E esse é o que faz a empresa verdadeiramente funcionar, entregar os produtos, os serviços, deixar as pessoas felizes ou não. Não é a estrutura organizacional que é o foco de todo mundo. E aí fica a dica. Como que a gente enxerga a estrutura operacional para aí sim depois a gente pensar no como a gente resolve. Eu acho que isso é uma das coisas que vocês conseguiram fazer também no Unicred, né? Mas é natural, vejo que é natural da organização toda nesse processo. A gente constantemente tem mudança na organização, porque é natural de quem tá mais no nível estratégico a enxergar, a querer adaptar, reorganizar toda a organização, né? E até mesmo, conforme a gente vai descobrindo e vai se adaptando melhor à entrega do cliente, a gente vai fazendo mudança. E é muito engraçado porque esses pontos que até o Klaus cita no livro, né, é bem forte, a gente vê todo dia na prática, né? Toda vez a organização, muitas vezes a primeira coisa que a organização pensa é naturalmente mudar a reestrutura, né? Vamos mudar a estrutura organizacional para se adaptar. Então,
mas calma aí, mas qual é o objetivo, qual é o olhar pro cliente, etc e tal, né? Então e aí tu comentou um ponto que me lembrou, porque às vezes tu falou dar um bypass no gestor, e tem organizações mais rígidas que simplesmente é cobrado ou é punido quando tu dá esse bypass, né? Tu não pode conversar com a pessoa do outro setor, não, tu tem que conversar com o teu chefe conversar com outro chefe para conversar com a pessoa do outro setor, porque senão isso é proibido, esse olhar do cliente. Não, tem, porque no primeiro, o que é mais prioritário é manter a hierarquia organizacional e não a entrega para o cliente, né? Primeiro mantém a estrutura, mantém a política, depois a entrega. É engraçado como cada organização... Isso a gente já teve também na Unicred, né? Foi uma mudança que e culturalmente foi bem difícil de fazer essa transição aqui dentro da organização. Esse ponto, né, e o Jonathan trouxe bem, que às vezes a gente se preocupa mais com o processo do que com o resultado, né? Então, tu olha mais para aquele desenho e tem que cumprir aquilo que está ali, ao invés de me preocupar de fato com o resultado que eu estou entregando e que está chegando na mão do meu cliente, meu cooperado lá na ponta, e o resultado de valor de fato, né? Tanto para o cooperado quanto para a própria empresa. E às vezes a gente fica arraigado em alguns processos, algumas coisas que não fazem sentido de fato. O Zé trouxe bem. Por que não me adaptar àquilo que está dando certo? E aí eu adapto as minhas coisas àquilo que está funcionando. E não eu ir lá e implantar algo e aí depois eu vou ver se funciona ou não funciona de fato, mas já implanta. Então a gente ter essa observação, esse olhar primeiro em como as coisas de fato funcionam e aí sim poder se adaptar para isso traz bastante resultado no final também. Pergunta a mesma coisa, tipo, se você tem que explicar flight levels para sua avó, como consigo explicar isso para sua avó? Antes de eu responder a pergunta, deixa eu só fazer uma pergunta, né? O que é o tal flight levels? Aí eu vou, para as pessoas poderem entender, né? Tem gente que talvez não tá ouvindo aí a gente dar até esse cupom para um treinamento que não sabe. Então, Jonathan, essa eu deixo para você responder, pode ser? Não, gente, é algo muito importante esse cupom, esse treinamento. Acredito que é um divisor, não só o treinamento, como o próprio livro, né, que o José ajudou bastante aí na pessoa do processo de tradução. No final das contas, né, quando a gente fala de arquitetura de flight levels, porque tem vários níveis diferentes, né, a gente tá falando esse treinamento especificamente a arquitetura de flight levels. Tu vai olhar muito para a arquitetura organizacional, né, para todo o processo organizacional, para a forma de pensar, né, porque flight levels, no final das contas, não é um método, não é um framework, ele é uma forma de pensar. E aí, como já a Jimena estava comentando, né, sobre pode explicar para a avó, eu vou dizer que o flight level acho que é mais fácil de explicar para a avó do que qualquer outro método framework de agilidade, porque desde que conseguiu, já viu um avião passando, já consegue ter uma noção sobre flight levels no final das contas. Me sinto sempre, quando eu tenho que explicar flight levels, me sinto mais fácil, né? Explicar do que talvez muitas vezes os métodos ágeis, ou, tipo, tu trabalha com agilidade, mas o que é agilidade? Aí ferrou, eu sou analista de sistema, já eu desisto ali. Mas não sei se eu expliquei sobre, né, se expliquei, Zé, pode complementar aí a questão da forma de pensar, mas acredito que essa é a grande diferença quando eu falo de flight level, é que ele não entra nessa prescrição de método, framework, porque no final das contas isso deveria ser o meio, e muita gente trata como um fim, né? Como na área, vou trabalhar com agilidade, já coloca a agilidade como fim, né? Terminar lá a implantação de Scrum, terminar como é que é botar a instalar com o pendrive. Então, acredito que a grande diferença para nós aqui na Unicred, quando a gente fala do Flight Levels, nos ajudou muito, foi exatamente desacoplar de qualquer metodologia, framework e começar a fazer a organização, porque ela já vinha machucada de muitos anos, dessas outras 4 tentativas que tiveram anteriormente, de parar e repensar, tipo, olhar para a sua estrutura organizacional, olhar como a organização se adapta, quais eram os problemas que a organização tinha, que era exatamente o motivo que a gente, né, sentia que era um dos problemas na organização, que ela nunca parava para entender quais eram os seus problemas atuais e quais eram as propostas. Sempre ficava orientada, no final das contas, a implantar um método, a implantar um framework, e não olhar primeiro para os seus problemas, né? Eu acho que vai ao encontro até de uma pergunta que tinha aqui, como é que a gente faz esse elo, né, entre a operação e a estratégia. Eu acho que o Jonathan trouxe bem.
a gente não, independente do método, do teu processo, da tua operação, é como é que tu enxerga, como é que tu olha a tua estratégia e como é que tu olha ela se desdobrando dentro do teu dia a dia, até chegar lá na operação de fato, que é quem está fazendo, né? Então é muito mais da maneira que tu enxerga, da maneira que tu olha isso, e aí depois tu vai ver o método, o framework, a ferramenta que vai te ajudar lá para te atingir esses objetivos lá em cada um dos teus níveis, né? Então tu poder olhar e cada nível tu poder olhar de uma forma, e como o Jonathan trouxe, daqui a pouco a empresa trabalha com um determinado framework, outra trabalha com outro, mas é possível que a gente tenha o mesmo olhar sobre isso, sabe? Como é que eu olho para a minha estratégia, como é que eu transformo essa estratégia em iniciativas, em resultados que eu quero buscar ali no nível de operação também. Então, faz esse olhar desde de onde eu quero chegar e até como eu vou chegar lá nesse caminho. Pô, explicação melhor que essa, eu não sei nem o que complementar. Vou tentar aqui para participar da live, porque vocês estão arrasando aí, pô. Tu vai reescrever tudo que a gente falou, na realidade, falar. Não, acho que tá perfeito, né? Mas acho que o complemento que eu posso trazer, assim, o Flight Levels é uma forma de pensar, como o Jonathan muito bem colocou, que o Klaus Leopold, que o Jonathan já comentou aqui, né, o Alexandre também, né, pensou lá em 2011, 2012, então lá há 10 anos atrás, porque ele enxergava que existiam esses problemas que o Alexandre trouxe, né? Então você tem a estratégia, aí você tem o pessoal que vai trabalhar e falta um problema aí no meio. Como que você leva e desdobra, o termo que o Alexandre trouxe. E o Klaus viu isso e começou a trazer essa ideia, essa analogia da aviação, chamada níveis de voo, flight levels, para o pensamento corporativo, para a gente poder entender. Que é a história bonitinha, né? Eles falaram muito bem, mas eu estou contando a história para todo mundo entender um pouco. E aí o que aconteceu foi que isso foi se desenvolvendo cada vez mais, até que saiu, por acaso, o livro que está aqui atrás, o Repensando a Agilidade, que é esse aqui, que ele publicou, e aí a gente começou, a gente que eu falo, né, não somente a K21, mas globalmente, muitas pessoas que já estavam próximos do Klaus, olhando esse assunto, vamos então começar a compartilhar os conhecimentos, porque existia um problema que o Alexandre trouxe aqui, que as pessoas estão, vou trazer de outra forma, agora eu vou modificar ali, estão apaixonadas pelos métodos, frameworks e como a gente resolve as coisas. Era grande paixão, grande defensor. Foi não intencional, tá? Todo o pensamento do Flight Levels. Porque as discussões elas teriam que ser diferentes. E é isso que o Flight Levels, até o nome do livro chama Repensando a Agilidade, né? Então, peraí, vamos repensar aí, porque o como é só um jeito de chegar. O Jonathan comentou sobre isso. O Flight Levels traz essa visão, né? Da gente começar a enxergar a empresa de maneira diferente, olhando principalmente, não somente, mas principalmente, a estrutura operacional da companhia. E aí repensando várias coisas, né? Reuniões? Não. Interações ágeis. O que é uma interação? E aí a gente começa a conectar. Então não importa se você, até o Alexandre comentou, se você usa Kanban, Scrum, se você está usando gerenciamento de projeto lá do PMBOK, se você está usando Safe, isso é o que de menos importa. Claro que a gente sabe que tem processos, aí quem é analista de processo, ou já fez o BPM, né, o Business Process Modeling, né, eu já fui associado à Associação Internacional. Quando você olha processo, sempre você pode melhorar, né? Olha, vai lá, enxerga, você pode fazer melhoria. Mas antes de melhorar, porque um como, uma solução, é o que e onde a gente tem que fazer. Eu acho que muito bem colocada a experiência dos dois aqui, da empresa ter sofrido, né, a Unicred anteriormente. Peraí, vamos olhar a empresa de outra maneira. E aí foi aonde o Flight Levels está ajudando muitas empresas em muitos lugares, né? Como a Unicred aqui, que está usando. Se você está curtindo essa live e quer entender mais sobre o Business Agility ou sobre Flight Levels para levar resultados para a sua empresa, a gente preparou uma seleção dos melhores materiais sobre esse assunto. Temos artigos, temos podcasts, vídeos, até cases reais para você se inspirar e virar a chave do negócio. Para receber, se inscreva no link que vai aparecer na tela e aí no nosso chat. Então, fica aí dica aí para receber e poder mergulhar nesses cases. E aí, a pergunta típica, e também voltando um pouco à pergunta que Bob lançou nos comentários. Perfeito, eu adoro o livro, vou ler o livro, vou ouvir todos os podcasts, eu estou super alinhada com essa sensação de que eu preciso isso. Mas a pergunta que sempre ouvimos dos nossos clientes: por onde eu começo? Como começo? Por onde consigo pegar esse bichinho aí de Flight Levels e Business Agility? Qual seria a recomendação de vocês? Então a gente não seguiu, vamos dizer, o que o Zé traz ou indica ali, né, trazendo com
o Klaus, mas hoje a gente aprende, hoje a gente tem noção de por que o Klaus indica começar pelo nível estratégico. A gente está chegando agora no nível estratégico, né? A gente demorou aí 2 anos para conseguir chegar nessa parte. Até porque não fazia sentido até então, a organização estava num modelo. A gente começou com um nível operacional, a gente passava por um momento de agilidade organizacional, os pacotinhos sendo vendidos, né? Temos um remédio que vai resolver todo o problema da organização. A gente mas qual é o problema da organização? Eu não sei, eu sei que eu tenho que vender o remedinho. A gente mas isso aí não me ajuda em nada. Então, a gente começou um processo bem, né, pirata. A gente, nesse tempo, né, 2 anos atrás, a gente tinha mais ou menos mapeado por volta, no nível operacional, por volta de 15 equipes, e eram, bem como o Klaus mostra, aquelas ilhas, eram ilhas sem nenhuma, com uma dificuldade absurda de conexão, eram muito distantes uma na outra, né, não se conversava. Isso não quer dizer que a gente não continua tendo ilhas hoje, né, Felipe? Só que a diferença é que a gente detecta mais fácil, a gente briga para acabar com ela, com essas ilhas que não querem serem únicas, com as suas próprias identidades. É importante, não pode ter sua identidade? Pode, mas ela tem que entender, como o Klaus fala, tem uma frase bem legal que o Klaus traz, que no final das contas a gente tem que entender que se o esporte é de time, o meu time na realidade é a minha organização, né? É algo assim, né, Zé, que ele traz, é bem interessante, a gente tem que pensar nisso. Então, sim, quer ter identidade, sim, mas eu tenho que entender que a identidade no final das contas ela tem que estar com a cara da organização como um todo. Então a gente começou pelo nível operacional, evoluímos muito aquele trabalho de uma forma primeiro pirata, depois daquela forma começou a se evoluir, começou a própria organização a perceber que, nossa, tem algo sendo feito ali, e não continuou com o pacotinho sendo vendido, se descartou aquela ideia do remédio pronto, porque no final das contas a gente deveria primeiro olhar para qual é o problema, porque já tínhamos experiência suficiente, já tinha tido 4 outras tentativas de o que for que se assuma aí de agilidade organizacional, não vou entrar nesse contexto, mas já tínhamos experiência suficiente dentro da própria organização para saber por que não tinha dado certo, né? E aí começou a vir os grandes problemas reais, que é essa estrutura que o Zé até falou antes, né? Sobre toda essa estrutura rígida de comunicação, de reorganização. Então, acredito que uma das grandes ganhos aqui da Unicred foi de entender isso e de constantemente estar adaptando, constantemente estar procurando novas soluções para os seus problemas, né? Depois disso, a gente começou a melhorar, né, a quebrar essas ilhas, aproximar essas equipes, começamos a ter um olhar muito mais forte para serviços, né, de entregas para serviço, alinhamento estratégico. A gente até comenta internamente que a primeira tentativa de um olhar estratégico, que não era estratégico, para quem entende um pouco de Fight Level, era a coordenação. Mas o primeiro olhar, assim, vamos tentar conectar o que é estratégia, diretoria, versus o que está acontecendo no time. A gente demorou 9 horas num bloco de notas. Abriu um bloco de notas, assim, de tanto desalinhamento na organização como um todo, né? E hoje, a partir disso, a gente continuou a evoluir. E aí hoje a gente tá chegando na posição agora de começar a dar realmente um passo estratégico, de alinhamento estratégico na organização como um todo. Então até a vinda do Felipeto foi para inaugurar uma superintendência de estratégia. Tipo, não, todo mundo sabe a estratégia na organização, tá lá dentro de um PowerPoint, na gaveta de alguém lá, e nunca era visível. Tem certeza que quem tá assistindo nunca percebeu isso na sua organização, né? Mas hoje aqui a gente, né, a organização como um todo tem feito um exercício muito forte. E aí eu deixo a parte estratégica pro Felipeto falar, mas e agora a gente tá fazendo a outra etapa, né, Felipeto? Que agora sim é fazer como a intenção do Klaus. Agora a gente tá vindo da estratégia, adaptando de novo a todo o sistema de coordenação, revendo todo o nível operacional, e aí tem surgido a parte que é difícil para agilidade, quem trabalha com agilidade em si, que aí tu percebe, começa a ver alguns medos que são relacionados a método e framework, porque no final das contas, sempre quando sai da zona de conforto, volta pra isso. E a gente vai lá, mas calma aí. Qual é o problema que a gente tá querendo resolver? Primeiro vamos ver qual é o problema, depois a gente vai falar de método. Mas vou deixar o Felipeto falar um pouco da parte de estratégia. Complementando um pouco o que o Jonathan trouxe, né? Essa questão, né, que é engraçado. Todo mundo sabe a estratégia, o Jonathan trouxe. Ao mesmo tempo, quando eu não sei o que fazer, porque eu tenho muita demanda, a primeira coisa que eu acuso é, eu não sei qual é a estratégia da empresa, então eu toco qualquer coisa que tá aqui.
E aí tu não prioriza as coisas direito, né? Então, ao mesmo tempo que todo mundo sabe, ninguém sabe. No final das contas, lá quando vai fazer, ninguém mais sabe a estratégia. Acho que o Jonathan trouxe bem, assim, me corrige, Jonathan, tu tem um histórico também maior aí, mas eu vim para a Unicred, aqui quando eu cheguei, a gente tinha ainda algumas ilhas, acho que o Jonathan trouxe bem, mas ao mesmo tempo a gente foi aproximando um pouco mais. Elas ainda existem algumas ilhas, mas elas estão mais próximas. A gente enxerga uma outra aqui do lado, elas não estão tão isoladas. E a gente começou a fazer, acho que tinham várias ações, né, Jonathan, e de se trabalhar, começou a se olhar para serviço, começou a se trabalhar serviço, a gente foi vendo outros níveis. E quando eu entrei ali junto com o Jonathan, com toda a equipe ali, a gente começou a olhar, tá, mas como é que eu olho a organização como um todo de fato? Como é que eu enxergo a organização aqui dentro e trago todo mundo para olhar a organização, sabe? E começar a compartilhar isso com todos para que todos enxerguem a mesma coisa. E eu acho que um ponto importante nisso, primeiro, assim, até uma das perguntas que colocaram aqui, né, questão em relação aos níveis mais estratégicos lá. Nós temos hoje na Unicred um nível estratégico que entende o que quer. Eles podem não saber no detalhe como tocar uma coisa ou outra, mas assim, eles sabem onde eles querem chegar e eles dão autonomia para que a gente possa chegar lá. Então, isso ajuda muito. Se tu não tiver uma autonomia, tu não tiver esse ser cacifado pela diretoria, pela presidência da empresa, as coisas não... É muito difícil, não adianta o Jonathan, o Filipeto querer fazer, porque a gente vai ficar isolado em algum canto. O Jonathan passou por isso em alguns momentos ali, né, Jonathan? De tentar e bater na parede. Então a gente tem, acho que um momento muito bom para nós nesse sentido, de que a diretoria, a autogestão entende onde eles querem chegar e nos permitem testar, testar, funcionar, melhorar. Então, fazer isso acontecer de fato. E a gente está num momento, como o Jonathan trouxe, foi evoluindo, a gente começou pelo operacional ali, né? E fomos indo para um nível de coordenação e agora nós estamos indo para um nível estratégico, de fato. Então, só que ao mesmo tempo, o Jonathan trouxe bem, ontem, por exemplo, passei o dia ontem discutindo o nível operacional. A gente está olhando o nível estratégico, como é que a gente vai estruturar, como é que eu vou trazer visibilidade, isso é importante. Como é que eu trago um olhar sobre aquilo, uma visibilidade sobre aquilo para que toda a organização enxergue e todo mundo enxergue a mesma coisa. E ao mesmo tempo, ontem nós estávamos voltando, não, a gente precisa também na operação. Como é que eu ajusto a operação agora para que a gente consiga ter esse caminho completo, enxergar o todo. Então, assim, em alguns momentos, o sentimento que eu tinha era que a gente foi tentar olhar para a estratégia, deixou a operação de lado, aí algumas coisas se perderam lá no meio, que é onde acontece de fato, e aí a gente olha, pô, tem que voltar lá e tá, agora vamos ajustar e vamos ver como é que está acontecendo e vamos levar isso para ligar isso de novo, né? Ligar todas essas pontas de novo. Exatamente. Então é um trabalho contínuo. Importante também, tá? Que eu falo lá com a equipe, com o Jonathan, com o pessoal. Não é porque eu vou olhar para a operação que eu vou deixar a estratégia. A gente tem que andar em todos os níveis. Eu estou olhando a estratégia, vou estar olhando a operação continuamente, vou estar olhando o tático continuamente. A gente precisa estar olhando isso continuamente. E não é abdicar um do outro. Mas também, ao mesmo tempo, é preciso ter uma certa maturidade para te conseguir enxergar esses níveis, né? Então, tu tem que... acho que o Jonathan trouxe que começou pela operação, começou pela parte mais operacional e foi se buscando, porque em algum momento a gente não tinha uma maturidade suficiente para enxergar isso lá dentro. E hoje, eu enxergo que existe essa maturidade de olhar para isso. A gente não quer dizer que esteja tudo funcionando perfeitamente, mas a gente enxerga. E aí, agora, a gente precisa ver como é que a gente, de fato... liga todas as pontas, liga desde a necessidade lá do início de onde eu quero chegar até quem está fazendo de fato lá no dia a dia, quem está executando, quem está colocando isso em prática e entregando. Só complementar ali, tem um ponto que a Biraco falou, como olha a história, né? Até veio a pergunta ali, né, que apareceu, e quando a empresa não tem estratégia. Foi bem interessante quando a gente começou com esse olhar pirata, a primeira coisa que a gente fez tá, e cadê a estratégia? Não vou dizer que não se deram nem trabalho de responder pra gente, tipo, a gente ficou totalmente no vácuo, assim.
E tudo bem, o que acontecia é que não estava no momento, não se tinha sentido até então. Tipo, o que esse pessoal tá querendo saber da estratégia da empresa? Não é, a estratégia é claro, né? Aquela que já apareceu, a estratégia tá claro. E não sabe. Como é que não sabe a estratégia? A gente, cara, né? A gente foi evoluindo, hoje a gente chegou na estratégia. Então, e aí agora o que a gente olha hoje é, tá, mas e o nível operacional? E a gente tá descendo, estamos trazendo, né? Revisitando de novo toda a arquitetura de flight level, olhando para a coordenação, revendo. Até porque hoje a gente já tem um pouco mais de experiência sobre as dependências, o nosso value stream, nosso portfólio. A gente já tem aí, tipo, temos que tem gargalos, tem melhorias que a gente já é visível. Até porque hoje, principalmente, um olhar muito forte para a value stream cada vez está sendo mais necessário aqui dentro da organização. Então a gente já está fazendo o ciclo. Eu posso já especular que tenho certeza que daqui a 1, 2 anos a gente vai estar revisitando de novo o nível estratégico, sabe? A gente vai estar fazendo a volta e dizer, caramba, olha só, a gente ajustou o nível operacional, mas agora o nível estratégico precisa de novos ajustes. E esse ciclo vai estar sempre se alimentando de um para outro, porque novos problemas vão surgir, novas adaptações, né, vão ser necessárias, a organização vai ter novos desafios, vão ter novos mercados para entrar. A gente entrou em novos mercados, né, a gente expandiu muito a organização, então isso é importante, né, como todo, assim, para quem tá ouvindo a gente entender, né, então a pergunta ali, e quando a empresa não tem estratégia? A empresa tem estratégia, o que às vezes não é claro, é bem como o Felipe falou, alguns vão dizer como que tu não sabe, e outros vão dizer que não tem a mínima ideia de qual é a estratégia. A questão é que às vezes tu precisa, a nossa experiência que pelo menos foi, a gente fazer um trabalho até que começou a bater e mostrar. Então, como é que a gente começou isso? Quando o nosso portfólio, quando o nosso nível de coordenação começou, a forma de pensar do Flight Level, ele diz o quê? Que não se trata de itens em produção, né, Zé? Se trata de resultados de negócio. Então, quando a gente começou a trazer resultados de negócio, a pergunta automática foi, beleza, tivemos quase 70%, né, mais resultados de negócio. Atendemos aí no ano passado, né, um recorde na organização, na história da organização. A questão estava alinhado com a estratégia? Foi automaticamente a organização já deu o passo para a estratégia. Ok, a gente teve resultado, mas será que a gente era para ir para lá? Se eu queria ir para Brasília e tô indo para Argentina, né, Jimena? Será que eu tenho que saber, então, assim, respondendo a pergunta, eu tenho certeza que a organização tem. O que muitas vezes a organização não chegou neste momento de tu evidenciar os resultados e a própria organização, né, essas pessoas que estão ali, refletir, pelo menos conosco foi assim, refletir se, caraca, mas será que o que a gente tá, o que esses resultados foram para onde a gente queria? Mas aí tem muita gente, são 2 anos que vocês estão trabalhando, né, que agora vocês estão chegando lá, a estratégia tá vendo, né, quem tá lá em cima desse nível estratégico, mas para quem tá vendo e tá lutando, e as perguntas estão chegando aqui pra gente, né, são perguntas de quem tá, talvez há 2 anos atrás, igual você, né, Jonathan? Como é que eu vou conseguir fazer isso? O pensamento, o modo do Flight Levels trazer, ele separa a empresa em 3 níveis, que você já falou aqui, só para deixar claro. O nível 1, que é o nível operacional, são as pessoas, os grupos de trabalho, os círculos, departamentos, áreas, não sei como é que a sua empresa se organiza, mas que produz os produtos e serviços que você faz. O nível 3, que é a estratégia, né, que vai fazer a estratégia, ou pelo menos deveria fazer essa estratégia e desdobrar ela. E a alegria, o momento epifânico, né, do Klaus Leopold, de falar, tá faltando alguma coisa que conecte isso aí. E aí é o nível 2, que é o nível de coordenação, olhando tudo isso para resultado de negócio e não entregas de trabalhos, projetos, tarefas e etc. E aí, normalmente, quando a gente vai fazendo, o ideal, por onde começar, né, que as pessoas se perguntam, seria, como o Jonathan falou, pelo nível estratégico. Mas a gente não tem acesso a esse. E aí o Jonathan, o caminho dele foi exatamente. Ele chamou de pirata, mas não é pirata não, Jonathan. É onde você tá atuando, vamos começar aqui. E aí as coisas vão acontecendo conforme a pergunta. Cadê a estratégia? Já começa a mudar todo o processo. E aí a maturidade, aí uma dica final aqui que eu quero dar para todo mundo, que é a preocupação de querer cobrar lá o nível estratégico, né? Quem faz parte desse nível, supostamente o C-Level, superintendentes, executivos, precisamos mudar. A gente está com a sede de chegar lá, mas tem um timing e eles não estão enxergando, às vezes, essa necessidade por N fatores. Alguns deles que a gente tem que entender é a escola deles, onde eles vieram, que é o que a gente estava falando no começo, né? O que trouxe a empresa até esse momento foram outras práticas, outras formas de olhar o negócio. E agora a gente vai tentar fazer com que eles mudem isso e ver a importância do todo, e não só da parte que, né, simplesmente faz o que a gente está dizendo.
Então tem amplia um pouco a sua visão para também entender que é o momento deles de começar a fazer essa visão. Opa, que legal, vamos começar a fazer estratégia diferente até, comentar, mostrar para todo mundo. E aí agora, como a Unicred está trazendo aqui, desce para todos os níveis, né? Então o Alexandre sai do nível estratégico, vai lá embaixo no operacional, passa não para microgerenciar, né, Alexandre? Deixar claro para todo mundo, não é microgerenciar as pessoas, mas para ajudar as pessoas a se conectarem com os objetivos principais da companhia, que não importa qual tarefa você está executando. Esse é o verdadeiro business agility, né? É ajudar a empresa a se adaptar ao mercado e ao consumidor que agora está fazendo tudo diferente, está pedindo diferente, está mudando constantemente. Finalmente estamos chegando ao último minuto. Por favor, última dica, saúde. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados e fazer um tchau. Por favor, muito obrigada, Alessandro, a Jonathan, Zé. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e aprender tanto da sua experiência e do que é ser vivo que conseguimos sentir na nossa pele. Quero agradecer, obrigado por aceitar o convite de todo mundo e agradecer a Ximena que está aqui diretamente da Argentina, para quem não sabe, ela tá lá aqui com a gente, cada um em um lugar aqui, geograficamente falando, muito legal. E tá aí as minhas redes sociais também, quem quiser entrar em contato comigo lá no LinkedIn, fique à vontade. Se você tiver dúvidas aí sobre o Business Agility, sobre o Flight Levels também, outros assuntos, pode me chamar, contacta aí comigo, manda mensagem para mim no LinkedIn, eu respondo todo mundo. Só meu tempo de resposta é um pouquinho grande, né, Jonathan? Mas eu respondo todo mundo, porque eu foco aqui, né? Não envie mensagem pelo WhatsApp, ele não... cai na fila de intangible lá, né? Mas eu respondo todo mundo, pode mandar no LinkedIn, eu sempre vou estar respondendo todo mundo. É a única coisa que eu tenho foco. Então, nesse momento, por exemplo, eu tô com vocês aqui, eu não tô olhando nada. Aí só depois que eu vou olhar. Então, eu tenho essa premissa, né? A vida acontece onde a gente dá atenção. Então, a atenção era minha com vocês aqui. Não, gente, eu agradecer a todos que estiverem com a gente. Coloco, né? Quem tiver mais dúvida, coloco à disposição. Pode chamar no LinkedIn. Meu fluxo é bem mais tranquilo do que o Zé aí, né? Na Unicred também, quem quiser a gente entender um pouco mais, saber um pouco mais. Principalmente, acredito que a gente tem bastante... no mercado existe bastante informações sobre Flight Levels, mas por isso eu até convidei aqui o Filipeto para vir, mas muitas vezes tem um pouco de dificuldade na parte de gestão, né? Saber como estruturalmente a organização funciona. E a principal item mensagem que eu gostaria de deixar no final é sobre a evolução, gente. Sempre vai ter novos problemas, sempre vai ter novos itens para se trabalhar. Então, mesmo que a gente enxergue que, sim, a gente venceu muitos problemas, mas posso deixar claro para vocês que a gente tem muitos outros que estão vindo. O Felipe já deu um spoiler que já está, né? Estamos revendo todo o nível operacional, todo o nível de coordenação, porque isso é natural da própria organização. A organização aspirar a novos desafios, aspirar a novos mercados, né? Pensar no crescimento. Então, não olhe com um olhar sobre julgamento, mas sobre realmente vir, né? O desafio são novos. A organização, né, aspira por novos mercados, aspira por novas ideias, né? Então, acredito que esse é o grande aprendizado, pelo menos que o Flight Level nos trouxe, que a gente não está tão fechado no método e a gente continua a evoluir. Então, agora a gente, né, pode rever todo o nosso nível de coordenação, a gente pode rever todo o nosso processo operacional. A gente começou lá, quando começou nesse processo pirata, a gente era 15 equipes, hoje a gente tem mais de 70 serviços ali de ponta a ponta, a gente conseguir conectar áreas que, né, não só da área de tecnologia, né, como muita área de negócio, hoje faz parte toda a conexão. Então, acho que é o grande ganho que o Flight Level nos traz, que é, no final das contas, tu olhar para essa cadeia de valor e não ficar pensando só a nível de produto, mas pensar sobre as necessidades que a organização precisa. Quem é que precisa estar nessa coordenação, quem é que precisa estar alinhado, em que momentos cada serviço precisa, não quero usar de novo a palavra conectado, né, mas precisa ser avisado, precisa estar envolvido sobre a sua entrega. Então, deixando assim uma última mensagem não se preocupe, terão novos desafios aí vindo na frente. Agradecer também, então, o papo aí, Ximena, Jonathan e Zé, e o pessoal aí que estava compartilhando aí também algumas dúvidas, algumas questões, e deixar, assim, complementando o que o Jonathan trouxe, assim,
não desistam nas primeiras barreiras. A gente vai ter e enxerguem o processo, e eu gosto bastante de enxergar sempre como um processo de melhoria contínua de fato. A gente vai estar continuamente olhando, revisando, melhorando, medindo, e aí revisando de novo, melhorando o processo, continuamente isso vai acontecer. Então, vai começar de um formato, daqui a 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses depois, tu vai estar em outro, tenho certeza disso. E é natural, e tem que ser assim. A gente tem que estar continuamente olhando para dentro, melhorando, medindo e melhorando mais uma vez. Então, enxerguem dessa forma que isso mudar não dói. Assim, quando tu tá olhando para onde tu quer chegar, quer melhorar, muda, não tem problema. Vamos mudar, vamos fazer melhor amanhã e continuamos assim. Ai, meu Deus, que fechamento maravilhoso. Vocês me inspiram, muito obrigada. Estou aqui super contente aqui na Argentina, sentindo meu coração assim, latando forte. E, bom, eu só consigo dizer uma coisa. Até a próxima. Muito bem-vindos a próximos papos e a gente continua no próximo Papo de Inovação. Um beijo grande da Rosário, Argentina para todos vocês e a gente se fala pronto. Um abraço, tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Xadrez Corporativo. Xadrez Corporativo. O podcast alternativo da K21. Se você curtiu, compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu feedback lá no backstage da K21. K21.link. I love the problem. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.